Olá para você que está chegando agora ou já nos acompanha aqui pela TV Indaiá, canal 26 UHF, pelo sinal democrático do UHF, ou então também não menos democrático, a Rede Mundial de Computadores nos www.tvindaiá.com.br. Nós estamos com a nossa programação em tempo real ali, você já sabe que acessou o site, clicou, nós temos a nossa programação, você assiste no seu smartphone, na sua televisão, ou onde quer que seja. Obrigado pela sua companhia, é muito bom ter você comigo mais esta noite ou tarde, depende do horário que você está assistindo o nosso programa. Eu sou Jair Italiano e o Papo Livre está no ar, hoje com o Lucas Rocco, ele que é economista aqui de Campinas e agente financeiro, ele trabalha no mercado de investimento e nós vamos falar sobre uma coisa que você não deve ter ouvido falar até hoje, uma coisa que eu acho que não atrapalha a sua vida, que é a crise financeira. Falando brincadeiras à parte, Lucas, obrigado pela participação. E aí, como é que faz para investir num país como esse? Bom, Jair, toda essa situação que a economia tem atravessado, né, tem levantado muitos questionamentos, né? Primeiro sobre até onde vai essa crise, o que levou o país para essa situação e também o que fazer com o dinheiro agora, né? Geralmente o brasileiro tem já uma tendência a investir no mercado imobiliário, e é um mercado que dá um pouco de receio nesse momento. Abrir novas empresas também é uma coisa que no momento o pessoal não tem evitado. Então o dinheiro está sendo muito bem tratado nos bancos, né? Por isso que a estratégia, a política econômica que o governo aplicou, que foi vendido como uma política vendida, uma estratégia para a população mais carente, né? Foi até a população, inclusive, que votou nesse governo. Mas no fim do dia, o que a gente vê é uma economia que quem está sendo maior prejudicada é exatamente essa população. O que eu costumo dizer para as pessoas que falam para mim, você fala isso porque você não votou no PT. Não, realmente não votei no PT, já votei, mas não votei. E há anos eu vinha dizendo, pelo menos uns 3 anos, eles estão acabando com toda a conquista que o povo conseguiu, quer dizer, o maior argumento desse governo foram as conquistas sociais, não é? E eles estão botando isso no chinelo daqui 1 ano, 2, por quê? Porque quando a represa, a comporta abrir, porque não vai aguentar, a economia não é um brinquedo, né? E esse ameaço de economista que está lá, que é a Dilma Rousseff, brincou de economista, e aí o que aconteceu? Quando chegou lá, ela percebeu que a coisa desandou que nem aquela lagoa lá de Mariana, e a economia, quem está indo para o espaço, quem são? São os pobres. São justamente as camadas mais baixas que ascenderam, que tiveram condições de ter um poder aquisitivo melhor, as que estão sendo corroídas. Porque quem tem dinheiro está ganhando dinheiro e sabe como tratar, tem uma outra relação com o dinheiro. Exatamente, porque esse cenário de juros altos, de inflação alta, aumenta bastante a rentabilidade do dinheiro parado no banco. Então hoje o cara que tem 1 milhão, por exemplo, de reais no banco, ele está tirando 10 mil reais limpo por mês. E a ideia do juro alto é exatamente essa, porque esse cara mantém o dinheiro no banco, não invista, porque o país não tem infraestrutura para conseguir canalizar esses investimentos. Então por isso que a inflação aparece. Então a inflação ela é mais punitiva exatamente para a camada mais carente da sociedade, porque você diminui, vamos dizer, que nem a conta de luz dobrou agora de 35 para 70 reais, de 50 para 90 reais. Então, se a gente fala de 30, 40, 50 reais para a maioria das pessoas, não faz muita diferença, mas para a camada mais pobre, é 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Exatamente, tudo vai pressionando, a mesa do cidadão vai ficando cada vez menor. E o pior, foi o governo vendeu que por muito tempo que não existia crise. Então as pessoas se endividaram e tem mais essa questão. Hoje exato, 40% da renda dos brasileiros está comprometido em dívidas. E quando a gente olha o valor econômico de hoje, ele já está falando sobre o primeiro trimestre do ano que vem, que é um primeiro trimestre, é um trimestre chave, porque a economia continua em plena deterioração e geralmente na virada do ano existe uma mudança do humor das pessoas, aquele bom espírito natalino, isso influencia a economia também positivamente, as vagas temporárias e tudo mais, mas em janeiro não vai ter mais nada disso. E também o que o governo precisava fazer para reverter a situação,
que é o tal do ajuste fiscal, não foi feito. E quando o ajuste fiscal, o que o ajuste fiscal é? É o governo conseguir gastar menos do que ele arrecada, que tem sido uma tarefa dificílima. Esse ano, por exemplo, o governo vai gastar R$110, mais ou menos, para cada R$100 que ele arrecada. Então, essa conta não bate, já há muito tempo não batia. Com a queda da arrecadação rápida, isso ficou mais evidente. Então, o governo precisa realinhar isso, gastar menos e ele não está conseguindo. O ajuste fiscal, nem 20% do que o ministro Levi propôs conseguiu ser feito. Então, essa situação faz com que, se não é feito o ajuste via esses gastos do governo, o ajuste vai ser feito naturalmente pela economia. Como é que a economia ajusta isso? Via câmbio, por isso que a gente vê o câmbio a R$4, porque a economia não está vendo alternativa, e esse câmbio gera mais inflação e gera mais desemprego. E aumenta a dívida do governo também, porque é em dólar. Perfeito. Então é uma situação realmente que precisa de algum plano, alguma grande mudança, porque como também o câmbio fica atrativo, está judiando bastante das empresas que importam, né, que trabalham com matéria-prima importada ou com maquinário importado, mas na outra ponta, né, a mudança do câmbio cria perdedores e vencedores. Os exportadores, então as empresas brasileiras estão buscando cliente lá fora, só que esse é um processo que demora a acontecer para a economia voltar, para esse dinheiro voltar a ficar realmente um fluxo positivo e sustentável. Hoje já voltou a balança comercial a ser positiva. Então também ano que vem tem as Olimpíadas, né? Quando a gente fala desses grandes eventos. É o ópio, né? Não, é o ópio. Isso aí é como aquela história do pão e circo. Do pão e circo, gente. Assim como foi a Copa do Mundo. Quem anda por São Paulo, por exemplo, eles fizeram lá aquele monotrilho que sai da marginal do Pinheiros e vai até o aeroporto, aquela coisa e tal. Não, toque de caixa por causa da Copa, Acabou a Copa. Trabalho passo de tartaruga lá. Isso sem contar em outras capitais que começaram a avenida e não terminaram, tudo parou no meio do caminho. Por quê? Porque acabou o dinheiro. Os estádios que foram construídos, né, para a Copa, com viés político, né, sem fazer conta. Muito simples. Se o Itaquerão, que é o estádio do Corinthians, e vamos combinar que torcida o Corinthians tem, está tendo dificuldade para fazer a manutenção do estádio, já estão falando em devolver o estádio para a construtora, conta para mim, e olha só, nós estamos falando do Corinthians, que é um time que disputa tudo quanto é campeonato, até campeonato de Fubeca tem, os caras estão lá e a torcida está ajudando. Nós estamos falando de um time de muita torcida. Né? Conta para mim como é que fica o estádio do Amazonas, do Mato Grosso do Sul. Brasília. Isso é piada, só que na cabeça daquele lunático lá que fez ter 12 sedes da Copa, quer dizer, coisas que não precisavam. E com um apelo, não, porque é o desenvolvimento, nada, é tudo conchavo político, tudo maracutaia, e nós estamos vendo o resultado disso na Operação Lava Jato, que é a ponta do iceberg da roubalheira que foi nos últimos anos no Brasil. Mas assim, a roubalheira institucionalizada. Chegando para cá hoje para trabalhar, o líder do governo no Senado foi preso. Senador, primeira vez com o senador. Primeira vez na história do Brasil. Vou usar uma frase do Molusco. Nunca antes na história desse país, desde Pedro Álvares Cabral, um senador foi preso no exercício do mandato. E nós tivemos um senador do PT, líder do governo, preso hoje de manhã, porque está envolvido na maracutaia daquela compra de Passadina lá, e ele tentou, através da influência dele, não deixar o Cerveró abrir mais o bico, tentar se esquivar, e pegaram ele e prenderam o cara. Ou seja, essa crise política e econômica, ela tem também uma crise muito mais moral. E eu acho que o mercado também consegue sentir isso, não? Exato. Hoje, até o mercado financeiro, eu trabalho com um rádio, né, em Santa Catarina, e basicamente todos os dias eu falo sobre política agora. Não é minha praia, né? Eu gosto de falar de economia, gosto de falar dos mercados especificamente, mas o mercado tem sido pautado, tem sido direcionado pelos acontecimentos políticos, né? Inclusive, hoje a gente vê a única pessoa concentrada em falar em economia e falar sobre economia e preocupado realmente com a situação que é digna de preocupação, é o ministro Levi.
Ele é a única pessoa focada em economia, o resto do governo está mais preocupado na manutenção do poder, em se defender de acusações e toda essa situação. Está tudo parado. Está tudo parado. E como é que o governo quer consertar essa situação? Quando a gente vê o ministro da Saúde falando, ele já disse que agora em dezembro vai começar efetivamente, quem está perto dos hospitais públicos sabe que isso já vem acontecendo, mas de maneira oficial, o repasse dos hospitais agora em dezembro vai começar a minguar de maneira mais séria. Então ele diz que a CPMF tem que vir para o Ministério da Saúde. Mas isso também falaram lá atrás. Sim, ao mesmo tempo, o ministro da Previdência está dizendo que a Previdência está, isso é evidente, ela está com um problema seríssimo. E ele precisa da CPMF para recuperar a Previdência. Ou seja, ontem o economista-chefe do Itaú estava dizendo que o Brasil, para empatar no que vem, ele precisa de 7 CPMFs. Ou seja, é transferir para o cidadão, todos os erros foram cometidos, levar a conta para o cidadão e se vira. Agora paga. Mas olha, esse é um dos assuntos que eu queria conversar com você. A CPMF, do jeito que ela está, não passa. Então eles estão começando a criar factoides de tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro de onde quer que seja, dizer, não, sem a CPMF vai quebrar a saúde. Porque vai chegar uma hora que o povo vai falar, pelo amor de Deus, passa essa porcaria aí, porque nós não estamos sem saúde. Mas nós estamos sem saúde há muito tempo. Eu não sei se você de casa lembra, quando instituíram a CPMF, pegaram o doutor Adib Jatene, que era uma referência na área de saúde, era ministro na época, e um homem assim que eu tenho como de uma reputação ilibada e tudo mais, e ele foi de porta em porta bater, pedir para a CPMF, porque disseram para ele, o seu Zé Serra, não vamos esquecer do seu Zé Serra, que está articulando aí para ser ministro, no caso do Michel Temer virar presidente, ele está articulando para ser ministro da Fazenda, o seu Zé Serra falava, não, tem que passar porque vai para a saúde. Passou a CPMF, o Zé Serra falou, não, caiu no cofre da União, não tem essa. Não tem da saúde, caiu no cofre da União, é da União. Nós dizemos para quem vai o dinheiro. Tanto que o Adib Jatene saiu do Ministério logo depois, porque se sentiu usado. E estão fazendo o mesmo jogo de novo, e o brasileiro não acorda para isso. Sem dúvida. O ministro Levi agora é esse personagem lamentável, né, que tenta falar sobre de uma maneira séria, né, falar exatamente o que o país precisa, e aí ele que está trazendo a conta da crise para a sociedade, e aí naturalmente está sendo ridicularizado. Né. Não, o que eu acho mais interessante é o seguinte, então o Molusco aí está fazendo, ele teve a cara de pau de dar uma entrevista, a chapa branca esses dias aí, o Lula, dizendo que Deus é culpado pelo mensalão. Brincadeira. Que a solução da economia é dar mais crédito para a população, né? E o que a gente já sabe que não tem como ser feito. 40% da renda dos brasileiros já está comprometida com algum dinheiro, com algum fiado. Então já e no juro mais alto entre as 40 maiores economias do mundo. O Brasil é o pior lugar para se pegar dinheiro emprestado. Por isso que aqui, via crédito, o único setor que ganha é o setor financeiro. Tanto que o único setor que tem resistido e continuado com lucros crescentes nesse cenário é o setor financeiro, que a gente sabe que participa das campanhas intensamente dos dois lados. Então, os bancos sempre estão no governo e constituíram um oligopólio, que a gente pode dizer assim, uma prática muito parecida, inclusive os bancos controlados pelo governo, claro. A Caixa e o Banco do Brasil. E o nosso papel como agente de investimento é estar traduzindo toda essa linguagem bancária para as pessoas, né? O que é uma previdência, por que o título público não é melhor uma aplicação do que um CDB ou que uma previdência, qual é a melhor opção para mim. Então, o agente de investimento trabalha exatamente nessa linha de ser com um pressuposto do cliente e não da instituição. Então, hoje a gente faz esse trabalho para mais de 500 famílias aqui em Santa Catarina e aqui em Campinas, aqui na região de Campinas, onde a gente interpreta, olha direitinho todos os negócios fechados com o banco, dá uma analisada nesses contratos e vê realmente, a gente trabalha com 80 bancos e 25 seguradoras, né? E vê realmente no mercado se não existem opções, às vezes até mais seguras, mais rentáveis, mais justas, né? A gente pega realmente muita injustiça, muita cobranças abusivas e tudo mais. E a gente tenta orientar para evitar que isso seja notado 30 anos depois de contribuição de uma previdência. Você notar que metade da tua que seria a tua renda hoje ficou em taxas de administração, taxa de carregamento. Então a gente mostra para as pessoas quanto isso custa, ajuda a fazer as contas. Porque
que a nossa profissão é uma das 5 maiores nos Estados Unidos, aqui no Brasil vai crescer muito, porque o que a gente acompanha no dia a dia vê que faz muita diferença para as pessoas. Estou conversando aqui, gente, com o Lucas Rocco, ele que é economista e agente financeiro. Ele trabalha com investimentos. Eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Continua batendo esse papo com ele, que eu tenho certeza que você, principalmente que é aposentado, quer saber mais sobre essa questão da Previdência, ou você que está para se aposentar aí. Então, não sai daí, eu volto já já. Estamos de volta com o nosso Papo Livre. O Papo Livre é sobre economia. Aqui comigo o Lucas Rocco, que é economista. E nós estamos falando sobre o cenário político, né? Uma das coisas que nós falávamos no primeiro bloco foi que a conta de energia subiu 50% esse ano. E deve acontecer esses dias aí um leilão das hidrelétricas dentro daquela política desastrosa da Dilma Rousseff para querer baixar a energia elétrica em 2012. Nós tivemos um aumento de 50% na energia. Aí, ouvindo ela, a culpa foi de São Pedro, claro, não choveu, a culpa não é do mau planejamento, do pessoal que tinha que ter previsto uma série de situações, que quis fazer cortesia com o chapéu alheio, agora mandou a conta para você, né? E esse leilão de hidrelétrica, eles estão pedindo muito caro pelas hidrelétricas, e quem está operando o sistema hoje está endividado por conta desse desastre que foi a política de querer baixar a conta na marra, na caneta. E agora o que acontece? Eles estão à mercê dos chineses virem aqui e arrematar um setor estratégico do país, que é a energia elétrica, né? Exato. Muita gente até perguntava à época, né, em 2012, por que o setor elétrico tem que dar lucro, né? As empresas têm que dar lucro porque, primeiro, que você não consegue empatar todo mês. Se você não correr atrás do lucro, você vai dar prejuízo. E o segundo é que eles precisam de capital para investimento. E para eu atrair o capital do investidor, eu tenho que dar um retorno para ele, e eu também tenho que criar uma margem para eu conseguir investir e melhorar o país como um todo. Então, isso não foi feito, essa empresa não tem capital hoje, e aí vem o capital externo. Outra coisa que sempre foi vendido, né, pelo próprio PT de proteger o patrimônio nacional, ser contra as privatizações. Acho que a gente teria que estar comprando linha telefônica até hoje, né, na ideia deles. Mas isso agora, com um país extremamente fragilizado, com a moeda mais fraca, as empresas estrangeiras que vão assumir esse patrimônio. E porque o estrangeiro, ele está olhando de fora a situação do Brasil e ele está vendo essa bagunça institucional, esse câmbio descontrolado como uma baita oportunidade. A gente viu a Hipermarcas vendeu toda a parte de cosméticos, aquela Neoquímica, ela vendeu toda aquela parte de cosméticos dela para uma empresa francesa que trouxe $1 bilhão para o Brasil. Ou seja, ela está olhando lá na frente que só com a recomposição da tranquilidade na economia, esse câmbio se ajusta, que volte um pouquinho, ela já tem ganho nisso. Então, ela vai ganhar no mercado, ela pega uma empresa consolidada, uma cadeia de logística e tudo mais. Então, esses negócios vão sendo entregues para o estrangeiro, assim como na região de Criciúma, em Santa Catarina, a gente tem um cliente lá, que 2, 3 anos atrás, os chineses queriam comprar a empresa deles por 50 milhões de dólares. E eles, na época, não quiseram. E esses dias os chineses ligaram novamente e agora eles ficaram bem interessados, ou seja, mais uma empresa que vai para a mão dos chineses, e isso vai acontecer em vários setores. Então, ao mesmo tempo que a gente tenta exportar, estão trazendo dinheiro de fora para cá e estão assumindo esses negócios, depois para tomar de volta fica bem difícil. O Abílio Diniz, quando ele falou lá em Nova York que o Brasil estava em liquidação, era justamente isso que ele estava querendo dizer. Para quem está do lado de fora e tem capital, aqui está em liquidação, todo mundo já está pensando em vender, por quê? Se você não tem dinheiro e está difícil ganhar dinheiro aqui, só quem tem condição e tem dinheiro do lado de fora que vem colocar, é aquilo que você falou, ele está vislumbrando lá na frente uma modificação e já ganha dinheiro nessa operação. Exatamente. E tem setores aqui, o Brasil é uma economia muito forte, é uma das maiores economias, não foi a quarta, a quinta, como chegou a ameaçar, mas a gente está entre as 10 maiores economias do mundo, uma população jovem, recursos naturais abundantes, então não é uma conversa
de falar que o Brasil é bom porque a gente é brasileiro, mas o Brasil tem suas virtudes. O fato de ter uma população jovem ajuda muito o mercado imobiliário, ajuda muito a economia como um todo ela avançar. E permite também que esses ajustes, até no caso da Previdência, sejam feitos. O Brasil precisa fazer agora, que tem mais gente contribuindo do que recebendo a Previdência, ele tem que ajustar isso agora, fazer essa conta fechar agora, porque lá na frente vai ficar cada vez mais difícil. Daí a pessoa fala, a Previdência, o Brasil vai quebrar a Previdência pública. A Previdência, ela é um bolo que se junta de recurso e distribui. Então, você pode ter, a Previdência sofrer alterações severas, né? Mas falar em quebrar não tem como, porque é basicamente uma distribuição de recursos. Então, o que pode acontecer, e a tendência hoje, da maneira que ela está formada, é que esse bolo fique cada vez menor, um bolo realmente cada vez uma renda mais limitada, que não garanta a subsistência das pessoas. Por isso que, principalmente quem ainda está na fase de trabalho, de renda de alta produtividade, que guarde dinheiro. Ou seja, o brasileiro ele não tem esse hábito de poupar para o futuro, de olhar para o futuro, e o tempo passa rápido, e quando a pessoa percebe, ela já está com a renda proveniente de trabalho já em queda, e ela não se preparou para aquilo. Se deixar o teu futuro na mão do governo, na mão da Previdência Pública, do INSS, não é a melhor solução. A gente tem que também buscar alternativas, seja compondo renda, com aluguéis, com uma aplicação financeira, né, algum tipo de alternativa assim, para que, né, não sofra numa queda muito grande da renda da Previdência. Lucas, hoje qual seria um bom investimento e qual seria uma quantia mínima para se investir? Hoje a renda fixa não tem como errar, né? Ela está chamada renda fixa, o que é? Quando a gente empresta dinheiro para alguma instituição. Quem que pode ser? Eu posso emprestar o dinheiro para o governo e chama título público. Eu empresto dinheiro para um banco, chama CDB. Eu empresto dinheiro para uma empresa, chama debênture. Até R$250 mil, todos os CDBs são garantidos por um fundo garantidor de crédito. 250 mil por banco a pessoa pode aplicar. Então, esses CDBs eles são negociados a partir de 5, 10, 20 mil as unidades. E aí você já está conseguindo hoje CDBs que chegam a 18% ao ano pré-fixado, e você já sabe exatamente quando você vai receber lá na frente. Ou um pós-fixado, ele é medido pelo percentual do CDI. O CDI é a taxa média de rentabilidade das aplicações. Então, se você tem um pré-fixado de 18% ou 120, 115 do CDI, que também está dando mais de 1% líquido ao mês, tranquilo. Por isso que eu digo que tem favorecido muito, quem tem dinheiro no banco hoje está muito favorecido pelo cenário. Então, um cenário muito bom, exceto quem tem dinheiro na caderneta de poupança. Esse aí está consistentemente perdendo para a inflação. A caderneta de poupança tem a mesma garantia do que os CDBs, né, do que uma outra, tem aplicações tão seguras quanto ela, o próprio LCI, LCA, e o cidadão hoje não é mais uma questão de opção. Hoje nós estamos falando de a cada 100 mil reais o cara pode chegar a perder 6, 7 mil ao longo do ano de estar com o dinheiro parado na caderneta e não buscar um instrumento que tem a mesma garantia que a caderneta, que é o fundo garantidor de crédito. Então é um cuidado hoje que está valendo a pena parar para prestar atenção nisso. Então, a conta é simples, estamos falando de 7 mil num capital de 100 mil, quando a gente traz isso para 10 mil, nós estamos falando de 700 reais ao ano. 700 reais ao ano acho que dá para pagar quase a conta de luz do ano todo. O aumento dá para cobrir. Então, vale a pena se dedicar a isso, não deixar na mão do gerente do banco, né? O gerente do banco trabalha para o banco, não trabalha para o correntista, isso acho que já está bem claro para todo mundo. Então, não deixar para ele fazer essa conta, faça você essa conta, pesquise quem é o fundo garantidor de crédito, quais são as garantias, o que você consegue operar com isso. E o nosso papel é ajudar as pessoas a fazer essa conta. Fazer a conta dos riscos, fazer a conta do retorno, exatamente dos custos, para cuidar bem desse dinheiro que está no banco hoje, porque é um dinheiro que ele está sendo muito bem pago. Então, é a conta que eu falei no começo, o cara tem 1 milhão no banco, está tirando 10 mil limpo por mês, eu vou abrir uma empresa, fazer investimentos e colocar em risco esse 1 milhão. Para ganhar 10 mil limpo quando? Né? Quando? Empresa é uma arte, é uma incógnita, né? Então, posso ter retornos muito maiores que isso com uma empresa? Sem dúvida, mas hoje, com o cenário econômico, o pessoal está optando por deixar o dinheiro aplicado. Não fazer marola, né? Exato.
E aí volta aquela situação. Taxa de inflação alta, desemprego e os investidores, né, quem tem dinheiro guardado ganhando muito dinheiro, quem tem dinheiro emprestado sofrendo bastante. Por isso que a gente falou no começo, o cenário ele acabou sendo muito, favorecendo muito as pessoas que têm mais posse do que o cidadão trabalhador que tomou crédito, que acreditou que realmente o país estava com um crescimento sustentável e agora está tendo que lidar com essa situação. Como é que a gente para esse processo e retoma? O remédio é amargo, eu sei, mas... Até a gente começou a falar da Copa, porque a gente estava conversando exatamente sobre essa virada, né? Obviamente, enquanto não houver o ajuste fiscal, enquanto não houver esse realinhamento de gastos, o governo tem que perceber que aquilo que ele arrecadava, 7% a mais todo ano, aquela arrecadação crescente, não vai acontecer. E isso inclui prefeituras, inclui os estados, a gente vê o Rio Grande do Sul, a gente vê o Paraná, diversos estados passando por uma situação extremamente perigosa e eles têm que rapidamente buscar esse realinhamento. A partir do momento que eles promovam esse realinhamento, aí a economia passa a ser mais guiada por aspectos psicológicos. Então, a questão, se esse alinhamento vier no primeiro semestre, até dentro do primeiro trimestre, a gente tem a economia pare de encolher, acho que é a principal... tem que parar de encolher. Acho que a principal preocupação agora é essa, parar a inflação de avançar, a economia parar de encolher, dar um pouco de tranquilidade. A Olimpíada, como a gente tem uma expectativa muito baixa dos Jogos Olímpicos, o brasileiro está traumatizado por causa da Olimpíada, pelo desastre econômico que foi e também o desastre do evento esportivo, a gente mal está dando atenção para isso, mas a tendência é que no segundo trimestre a imprensa pegue forte o tema, o ambiente no país mude, foi investido muito, geralmente o país da casa ele tem uma tendência a ganhar mais medalhas do que o normal, então isso pode também gerar um ambiente um pouco melhor de otimismo, tirar o foco da crise, isso também é importante, e aí o país vai pegar todas aquelas coisas boas que tem, os recursos naturais, a população jovem, esse novo câmbio que também, queira ou não, favorece a economia no médio prazo, e aí transformar tudo isso de volta em crescimento e empregos, principalmente, que eu acho que a maior preocupação é daquela família que está sem o seu principal gerador de renda, algumas fontes de renda sem emprego, sem colocação. Isso mexe com a autoestima das pessoas, mexe com a questão da violência também urbana, então esse eu acho que tem que ser o foco, independente de quem é o presidente. Né? A inflação em 2 dígitos, e quando oficialmente, e faz alguns dias que passou dos 2 dígitos, eu ouvi um comentário da Miriam Leitão que ela disse o seguinte, ela falou, o grande problema da inflação em 2 dígitos é que ela acaba criando indexadores, vai chegar no momento que vai começar a indexar e a inflação só vai crescer, não vai voltar, vai ser difícil de estagnar. O Brasil, na década de 40, 46, se não me engano, foi quando ela atingiu a inflação de 2 dígitos e esse ciclo só terminou 50 anos depois, que foi agora no plano real. Sim. A gente corre mesmo esse risco ou é muita viagem? A Miriam Leitão é uma super especialista no tema, né? Realmente esse risco existe, claro, mas é um percentual muito pequeno, muito pequeno. Hoje o país ele tem instituições mais sólidas, é um cenário econômico diferente, é uma carga tributária muito maior. Naquela época o imposto era muito menor do que ele é hoje. Então o choque, a economia já está sentindo o choque, o desemprego está aí. E quando a gente fala de uma inflação inercial, você aí tem que colocar um poder de barganha na classe trabalhadora. Você vê os funcionários públicos agora, até como também uma artimanha do Congresso, tentou colocar um aumento do funcionário público, não passou por pouco, inclusive o veto acabou não foi travado por pouco, mas mostra que o poder de barganha, o trabalhador, ele está com um poder de barganha um pouco limitado para conseguir repassar esse preço para os salários. Então, o governo consegue arrochar o funcionarismo público, essa estratégia, porque você tem inflação nesse sentido, se ele consegue segurar o salário do funcionarismo público, ela é favorável para o caixa do governo.
Certo. Então essa que é a ideia, sangrar o funcionalismo público, é isso que o governo está fazendo. É outra classe que apoiou bastante o governo que tá sempre aí. apoiou, os sindicatos gostam bastante do governo e agora vão ter que participar também da conta da crise e estão participando. Então nesse sentido, o que eu não acredito muito numa inflação inercial, numa coisa permanente. Eu acredito que eu estou evitando esses títulos pré-fixados, eu prefiro pegar inflação mais prêmio, que vai dar mais ou menos a mesma coisa, que é 10 mais 7, 10 mais 8, IPCA mais 7, IPCA mais 8, exatamente por esse risco. Tá? Então, quando eu estou falando que eu não acredito, mas também não desacredito. É calça de veludo e trazer de fora, como diz o outro. Não, no mercado a gente realmente não fica exposto a essa situação, mas realmente não acredito, não. Maravilha. Lucas, obrigado pela participação, foi muito bom tê-lo aqui, acho que é um assunto gostoso de debater, até porque assola todo mundo, pega todo mundo de calça curta aí, e volte outras vezes, vai ser um prazer trocar uma ideia com você. Obrigado, gostei bastante. Você aí de casa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e da paciência, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo encontro. Até lá, fique com Deus, muita paz e não desligue sua TV, tem mais programação aqui da TV Indaiá na sua telinha. Não deixe de seguir. Um abraço.